trazer uma palavra aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler e aí a gente vai falando alguma coisa, amém, querido? A gente vai ler e vai falando alguma coisa. Olha, eu quero falar isso, sobre essa nova vida em Cristo, amém, querido? Eu quero falar sobre esse encontro com Deus. Quantos tiveram um encontro com Deus aqui? Todos nós precisamos de ter esse encontro. Não quer dizer que esse encontro só acontece lá no sítio, não, no evento em si. Lá é um grande, lá muitos tiveram esse encontro lá, mas esse encontro acontece fora também. É aquele dia marcante, é aquele dia que fica na nossa memória, que fica gravado, que existe um antes e depois daquele dia. Existe um antes e depois. O pastor Agno sempre fala, e eu me lembro muito bem, que ele teve um encontro com Deus, e nem sempre, querido, o dia do encontro com Deus é o dia daquela mudança já radical, não. O dia do encontro com Deus é o dia que Deus ministra o coração, e ali começa uma mudança, uma transformação. E eu me lembro que eu acabei de vir do Rio Grande do Sul, e eu fiz uma espécie de célula, não tinha esse nome, célula, era só uma reunião evangelística lá na casa da minha mãe, e era dia de finados. E eu preguei sobre o vale de ossos secos, que Deus pode transformar secos, né, ossos secos em vida, não foi isso? Mais ou menos, não foi isso? Pois é, e aquilo ali foi marcante na vida do Agno. Deus mudou a vida dele, e ele guarda isso na lembrança. Você lembra qual foi o dia que você nasceu de novo, que você teve uma mudança radical na sua vida? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E quando a gente tem um encontro com Deus, a vida dessa pessoa fica marcada. Você lembra? A Bíblia conta do cego, né? Cego de nascença. Ele teve um encontro com Jesus. Já pensou? O cara cego de nascença, nunca viu a luz. Aí tinha a mãe dele, os irmãos, ele ouvia a voz, ele ouvia falar de tantas coisas, mas ele nunca tinha visto como é que aquilo realmente era. Ele tinha só uma ideia. E Jesus se encontrou com esse cego. Engraçado, querido, que na verdade todos nós éramos cegos. Você sabia que o homem nasce espiritualmente morto? Morto espiritualmente. Doutrina da Reforma de Lutero. O homem nasce espiritualmente morto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem sequer um. Todos se desviaram, juntamente se fizeram imundo. O homem nasce espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são ressuscitados. Então todos os homens nascem mortos, até filho de pastor, filho de crente. Não tem esse negócio, não, eu já nasci crente. Não, tem que ter um dia que Deus se revela de uma maneira especial na vida dele, né? De uma maneira especial na vida deles, que é o novo nascimento. Porque ninguém pode viver com a experiência dos nossos pais. A gente tem que ter a nossa própria experiência com Deus. Amém? E até o filho de crente, eu me lembro, a experiência da Gemima é bem tradicional. Ela me falava que ela vinha para a igreja, fazia tudo e tal, mas o sonho dela era completar 18 anos e não ter que vir para a igreja comigo. Ela contou o testemunho. Sabe onde a Gemima se converteu? No Resgatão, querida. Ou foi no Reencontro. Depois ela disse, foi no Resgatão. Olha, Resgatão, a Mima já tinha ido para o encontro com Deus, a Mima já tinha ido para o Reencontro, a Mima já tinha ido talvez para mover celular. Aí no Resgatão, a Mima teve encontro com Deus, lá no sítio Rei Davi. E eu me lembro, querido, depois desse dia, cadê a Mima? Está lá no quarto orando e ouvindo louvores. Algo mudou na vida dela. Foi visível para nós da família. A gente viu, mudou.
E a Mima estava lá no quarto, orando, adorando, o tempo todo. Mudou. Como o pastor Jonatas, filho lá, pregou aqui. Que ali eu vejo um pastor naquele casal. Eu vejo um Jonatas e Larissa. Ele falou aqui, não basta ter uma visitação de Deus, é preciso ser habitação dele. Ele precisa vir morar em nós. Já não sou eu que vivo, disse Paulo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo por Ele, vivo através dele. Ele vive através de mim. E aconteceu isso com a Mima, foi visível. E o cego, vamos voltar para o cego, né? E o cego encontrou com Jesus. Jesus disse, passou lodo, pegou terra, cuspiu, colocou no olho dele e disse, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí ele foi e se lavou. Cara, deve ser uma cena tremenda, né? Tem no filme lá, aquele filme lá de Jesus. Ele lava, vai lá no tanque, vai se lavar e de repente, pela primeira vez, ele vê a luz, ele vê a água, vê a imagem dele na água. E ele sai daquele lugar. E aí as pessoas começaram a ver, cara, esse é o cego de nascença, né? Não é esse o cego de nascença? É ele sim. Não, mas como é que agora ele está vendo? Eu não sei, eu só sei que ele era um cego de nascença. E aí ele sai, todo mundo questionando isso. Não, eu acho que não era ele. Não, eu acho que é. Não, é ele sim. Aí foram perguntar para o cego, é você que era cego de nascença? Sim, era eu mesmo. E o que foi que aconteceu com você? O que você está vendo? O homem chamado Jesus disse para mim passar lodo nos meus olhos e lavar-se no tanque de Siloé. Eu passei, lavei e vi. Ah, como foi que isso pode acontecer? Não pode ser. Aí levaram, a fofoca correu lá para os fariseus, para os teólogos, para os pregadores teóricos, que é só da teoria, que não tiveram encontro com Deus lá. Sabe, eles não tiveram encontro com Deus. Eu acho interessante, né? O templo está lá, eles estão fazendo o culto no templo e Jesus está lá fora. Estão adorando outro Deus lá, o Deus da religião, o Deus da religiosidade. Porque o Deus Todo-Poderoso já estava ali lá fora. E eles estavam cultuando o Deus lá, o Deus da religião. E aí falaram para eles, olha, esse homem aqui, ele era cego, agora aquele cara lá, o Jesus de Nazaré, que a gente sabe que ele parece que está querendo fundar uma nova religião, ele está questionando aí os valores mosaicos de Moisés. Pô, ele foi lá e disse que o cara curou ele. Mandaram chamar o cego. O que foi que aconteceu contigo? Não, o homem chamado Jesus, ele passou lodo nos meus olhos, disse para mim lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e vi. Aí ele disse, mas não pode ser. Olha lá, a religiosidade. Mas não pode ser, porque esse homem é um pecador, ele não guarda o sábado. Religiosidade, não guarda o sábado. Com certeza, lá na sinagoga tinha a lista ali dos que não guardavam o sábado. Esse aqui não guarda o sábado. E aí o homem disse, aí o homem destruiu. Ele disse, olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aí os caras ficaram bravos. Mas e o cego continuou, porque desde que mundo é mundo, nunca se viu falar que um cego voltasse que um cego de nascença pudesse ver. Se esse homem não fosse de Deus, como é que ele faria isso? Aí os caras ficaram mordidos. Pois tu és todo nascido em pecado, porque tinha aquela crença que se ele nasceu cego, era por causa do pecado do pai dele, era pecado por causa de alguma coisa. E tu és nascido todo em iniquidade, e tu vem nos ensinar a nós? Ficaram mordidos. Você sabia? Sabe por que eu quero chegar nesse ponto? A nossa maior pregação é o nosso testemunho. Eles podem calar as nossas teorias, as nossas teses, as nossas doutrinas, mas eles não podem negar o que Deus fez na nossa vida.
Amém, querido? A sua maior pregação, que é poderosa, é quando você diz, Deus mudou a minha vida. E tem pessoas aqui que vão para o encontro com Deus. E eu sei que muitos aqui já ouviram. Agora eu vou deixar as 99 e vou me voltar para os que estão chegando, amém? E eu quero dizer para você, que como aquele cego, Deus também mudou a minha vida. Deus também mudou a minha vida. Eu acho que o Agnon já deu o testemunho dele aqui. Todos nós aqui de alguma maneira temos algum tipo de testemunho. O Deusimar, eita mano, esse gostava de um forró aqui, pelo amor de Deus, nada contra o forró não, mas na minha casa, querido, a gente bebia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo era dobrado. Eu vinha do Rio Grande do Sul, que eu era procurador, tinha 2 férias por ano, que maravilha, 2 férias por ano, 60 dias, era 60 dias bebendo e dando bebida para os outros. Eu bebia cerveja, cachaça, eu bebia era tudo. E Deus mudou a minha vida. E sabe o que aconteceu? Rapidinho aqui. Eu fui morar no Rio Grande do Sul. Passei no concurso da Procuradoria da União. Fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Às vezes é assim, Deus, para cuidar de nós, para nos transformar, Ele nos tira de determinado lugar, nos coloca em outro ponto para poder trabalhar na nossa vida. E eu fui para lá. E eu já bebia tanto, querido, que comecei a ter incidentes de apagamento, sabe? Você bebe e apaga. Você bebe e não sabe o que aconteceu. E aí, minha esposa me levava para casa. Eu tenho 2 filhos que eram pequenos, era a Gemima e o Francesco. Eles tinham 3, 4 anos. E por diversas vezes eu fiquei bêbado e fui levado para casa carregado. Talvez até alguns estão ouvindo aí. Na última vez, eu lhe digo a data. Se eu não me engano, basta só olhar 1º de novembro de 1996. Por que eu lembro? Porque é isso, há um antes e um depois. 1º de novembro de 1996. Fui convidado para uma festa dos procuradores e dos peritos do INSS lá do município de Bagé, no Rio Grande do Sul. E eu fui para essa festa. Cheguei lá, eu bebi. Saí de lá envergonhado, carregado pela minha esposa e pelos meus 2 filhos pequenos. Isso depois de já tantas vezes. Outra vez eu fui na casa de um amigo lá, fomos lá, um colega de trabalho do INSS, lá, uísque, mano, uísque, leva o Xavier. Aí 3 ou 4 vezes isso aconteceu comigo seguidamente. Aí uma luzinha acendeu aqui. Eu estou com problemas. E aí uma luzinha acendeu. E aí o que aconteceu? Eu digo, eu não posso continuar desse jeito. E nesse dia 1º de novembro de 96, coloca lá o texto. Olha lá, deixa eu ler esse texto aqui, Aí eu vou concluir o testemunho. Certamente, a palavra da cruz, revista e atualizada, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí olha lá o versículo 26. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E aqui é que eu me encaixo, tá? Um bêbado, que estava perdendo para a bebida. Porque quando chegou esse momento aí, eu já comecei a me sentir sem forças. Poxa, toda vez que eu bebo agora eu fico desse jeito, e eu não consigo parar. Eu não quero parar, eu não consigo parar. Eu bebia todo dia, chegava do trabalho eu ia tomar aquela, né, como é que chama? O happy hour, aquela 2, 3, e no final de semana era direto. E aí, eu estava perdido. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Você já notou, querido? Se você for olhar, a maioria dos pregadores, a maioria não é todos, mas a grande maioria era bêbado, era viciado, era isso e era aquilo. A Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, ninguém dava bola, as que não são, para envergonhar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E eu sou uma coisa louca que Deus escolheu, e justamente nesse dia eu estava desse jeito. Sabe quando é que a gente tem um encontro com Deus? Sabe quando é que é? É quando a gente diz assim para Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu não tenho como vencer essa situação, esse hábito, essa circunstância, eu preciso de Ti. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E eu estava assim, quebrado. E aconteceu isso, né, queridos? Cheguei em casa, no outro dia que eu fui saber, a minha esposa: Xavier, tu fez isso. Teus colegas lá, Xavier, cara, que vergonha. Aí os meninos: o papai estava bêbado, o papai veio carregado, o papai veio carregado. Que bonito, né? Que coisa triste, né? Pois esse era o meu estado, e eu fiquei arrasado. Poxa, estou perdido, Senhor, preciso de Ti, Senhor, preciso de Ti. E eu disse assim: poxa, graças a Deus que segunda-feira eu não vou trabalhar para o meu trabalho, eu vou lá para outra cidade. Eu ia para Porto Alegre, fui lá fazer um trabalho extra, e eu viajei de Bagé para Porto Alegre, 386 quilômetros, 5 horas de viagem no ônibus. Foi o tempo que eu meditei. Eu digo: poxa, eu estou perdendo o controle, eu estou perdendo as forças. Se eu continuar desse jeito, eu estou perdido. Meus filhos estão perdidos se eu continuar desse jeito. Aqui é o testemunho do cego, é o testemunho do cego. E eu cheguei lá, fui para o trabalho, dormi à noite, né? Fui para o trabalho o primeiro dia, e cheguei, fui para o hotel. Nessas viagens que eu fazia, todas eu bebia. Já estava lá o frigobar pronto. Nesse dia eu não bebi. Eu sempre andei com a minha Bíblia. Uma pessoa lá um taxista crente lá de Bagé, ele dizia assim: doutor Xavier, sei não, doutor Xavier, mas eu acho que o senhor é um pastor desviado.
porque eu sabia tudo de Bíblia, em tese, teoricamente, mas não tinha tido um encontro com Deus. Sei não, mas na verdade sabia? Tem muitos pastores desviados por aí, tem muitas pastoras desviadas, mas que Deus vai trazer e vai fazer um homem e uma mulher de Deus, e vai ganhar vidas para Jesus e vai influenciar, amém? Você crê nisso? Dê um aplauso para o Senhor. E eu cheguei lá, nessa segunda-feira, eu peguei minha Bíblia e disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Se eu continuar desse jeito, eu estou perdido. Me dá uma palavra aí, Senhor. O que vai acontecer comigo? Aí eu abri a Bíblia lá no livro de Joel. Estava escrito assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, porquanto seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Foi a primeira vez que Deus falou comigo na minha vida, porque nesse dia, essa palavra saiu da Bíblia e entrou no meu coração, e o Espírito me deu essa interpretação. Ele disse: Javier, teu tempo chegou. Teu tempo de malícia, de pecado, de mundo, dessa vida, de bebedeira, chegou. Chegou o tempo de uma decisão na tua... Já encheu, já deu, o limite para ti já deu. Vai haver uma decisão na tua vida. Vai ter uma mudança na tua vida. Porque o dia do Senhor está perto na tua vida. Foi isso que Deus falou comigo. Mas naquele dia assim eu disse: meu Deus, Deus falou comigo. Ele está dizendo que chegou o meu tempo. Ele está dizendo que vai mudar a minha vida. Ele está dizendo que chegou o dia do Senhor na minha vida, o momento da decisão na minha vida. Eu fiquei muito feliz ali. Naquela noite eu não bebi, acho que depois de uns 3 anos. E eu dormi e fui para o trabalho, lá em Porto Alegre. À tarde voltei para o hotel. E cheguei lá, eu estava muito depressivo, sabe assim? Triste assim. O meu pensamento era esse: cara, se eu continuar bebendo desse jeito eu vou morrer. E os meus filhos? Eu não tenho força. Meu negócio é: eu não tenho força para parar. Eu gosto muito desse negócio. E tem os colegas, e tem os amigos, e tem tudo. E eu fiquei assim: não, eu acho que Deus não falou comigo não. Isso é por causa da minha aflição. Isso é por causa da minha tristeza. Isso foi uma mera coincidência. Eu abri aí e deu nisso. Mas ao mesmo tempo, o Espírito que já influencia, ele diz: mas Senhor, se foi tu mesmo que falou comigo, eu disse, fala de novo. Fala de novo. E eu quero saber de uma coisa, Senhor. Eu sempre fiz as perguntas bem diretas. Eu quero saber de uma coisa: tu falou comigo ou isso é invenção da minha cabeça? Tu falou comigo ou isso foi mera coincidência? Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui. Eu vou colocar o meu dedo numa palavra. E se essa palavra não tiver nada a ver com o que eu estou te perguntando, já pensou se eu abro lá? Abraão gerou a Jacó, Jacó gerou a Isaac. Tem nada a ver. Já pensou se eu abro lá e tem, porque eu vi um cavalo de fogo, não sei o que. Tem nada a ver. Eu estou perguntando: tu falou comigo ou isso é invenção da minha cabeça? E eu coloquei a mão, e quando eu abri, estava lá em cima da palavra tu, no livro de Jeremias. Estava lá: tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te, faze tudo o que eu te mandar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Dê um aplauso para o Senhor. Ai, cara, Deus está falando comigo de novo. E o Espírito de novo pegou essa palavra e traduziu no meu espírito. Sabe como é que eu me sentia naquela hora? Para mim, era como se eu estivesse no meio de uma floresta. Eu estava perdido. E o Espírito me disse aqui: ó, tu está no meio dessa floresta.
mas eu estou aqui contigo. Se tu pegar na tua mão, se tu me seguir, eu vou te tirar dessa floresta. Ele disse assim, ó, tu, pois, cinge os teus lombos. Cingir os lombos é estar pronto para caminhar, tá entendendo? Faze tudo o que eu te mandar. Vai ter luta, vai vir os amigos, vai vir as coisas, vai vir o desejo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Mas eu vou te dar a vitória, porque eu sou contigo para te livrar. E sabe, naquele dia, eu fiquei convicto que Deus falou comigo pela primeira vez na minha vida, e agora a segunda vez. Na sexta-feira, eu fui para Bagé, peguei o ônibus, primeira semana sem beber em quase 3 anos, primeira semana sem beber. Cheguei em Bagé, chamei a minha esposa no apartamento, chamei lá para a sala, minha esposa, Chesco e Mima, e disse assim: Mary, aconteceu algo lá em Porto Alegre. Ela disse: o quê? Deus falou comigo. E eu comecei a ler os textos bíblicos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Tanta era a convicção e a certeza que Deus tinha falado comigo naquele dia. Durante esse tempo, uma semana depois, aparece um irmão lá, recém-convertido, pastor Luciano, lá do Uruguai. E ele foi lá comigo. E ele sempre ia lá me evangelizar. E ele era novo convertido, e eu conhecia muito a Bíblia. Daquele jeito teórico que ele diz, eu conhecia muito a Bíblia. E ele me disse uma vez: pastor Xavier, teve um dia que eu disse assim, eu não vou lá mais com o Xavier lá não, senão ele vai me desviar. Porque ele conhece mais a Bíblia do que eu nesse momento, naquele momento. Mas ele ia lá, aí ele foi lá comigo. E ele disse: Xavier, aí o que aconteceu? Uma semana sem beber, fiquei 1 mês sem beber. Viajei para Santana do Livramento. Quando eu viajava sempre bebia, era o vinho, era isso, era aquilo. Não bebi, puxa, uma semana, 1 mês sem beber. Aí o irmão chegou lá, pastor Luciano: Xavier, vamos para a igreja, meu irmão, você precisa servir a Deus. Eu disse: não, mano, eu estou bem. Eu não queria servir a Deus, eu não queria ser crente. Meu problema era a bebida. Eu queria me livrar, ter controle sobre a bebida, controle. E depois de 1 mês eu disse: não, eu não sou tão viciado assim não. Eu já parei 1 mês aí, olha aí, dá para levar. Dá para levar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe caminho do meio. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Não existe em cima do muro. Sabe, se você não se decidir para servir a Deus, o mundo vai te arrebatar. Você está sendo ministrado agora aqui. A gente tem 1 vez na semana, 2 vezes, nós somos ministrados. Mas o mundo prega para ti todo dia. Desde a hora que você se acorda, o diabo, o mundo e a carne estão pregando para você. Estão ministrando a sua vida. A internet está ministrando a tua vida. A sensualidade do mundo está ministrando a tua vida. A tua carne está ministrando a tua vida. Não existe, não, estou aqui no meio. Não existe. Ou você serve a Deus, ou o mundo vai te arrebatar, ou o mundo vai te conquistar. Não existe isso. E era isso que eu estava: não, está tudo bem aqui. Poxa, olha, eu não sou tão viciado não. Já parei 1 mês. Tem uma parábola, né? Tem uma parábola que conta assim, que diz que havia o céu e o inferno. E entre o céu e o inferno havia um muro. Vocês já ouviram, né? Havia um muro entre o céu e o inferno. E aí havia pessoas em cima do muro. E havia o pessoal do céu, os anjos, o pessoal do céu: desce, vem para cá. E lá do lado do inferno, ninguém fazia nenhum movimento. Estava tudo tranquilo. Aí perguntaram do diabo, parábola, né? E diabo, por que tu não chama esses que estão em cima do muro para descer para cá, para o teu lado? Ele disse: é porque o muro é meu.
Quem está em cima do muro está comigo. Não existe neutralidade. Jesus disse: ou você está comigo, Jesus que disse isso, ou você está comigo ou você é contra mim. Não existe, eu estou com Jesus, mas eu estou com o mundo, estou mais ou menos. Não existe. E naquele momento eu estava assim: não, meu problema é a bebida. Isso foi, Deus falou comigo lá naquele hotel, a primeira vez, dia 6 de novembro de 96. Dia 20 de dezembro de 96. 20 de dezembro agora, olha lá. Foram aí 24 dias, 44 dias depois. 44 dias depois, eu estava vindo para Manaus com toda a minha família, numa viagem de carro. Fomos até Porto Velho e viemos de lá de avião, e o carro veio de balsa. E eu estava decidido a deixar a minha família aqui, trazer a minha família para cá, porque eu queria desesperadamente vir para Manaus. E eu tomei essa decisão: vou levar a minha família. Aí passei o Natal e o Ano Novo em Manaus. Bebi de novo. Final de ano de novo. Mas eu quero dizer, algo aconteceu. Algo não era mais do mesmo jeito. Não era mais, algo tinha mudado. Algo estava diferente. E aí, final de ano, com a família, bebedeira como sempre, voltei sozinho. Deixei minha esposa e meus 2 filhos aqui de 4, 5 anos, aqui em Manaus. Aí Deus diz: ó, agora eu vou cuidar de ti melhor. Voltei sozinho para Bagé. Voltei sozinho. E sabe, na vida da gente, a gente sempre está assim: ah, eu sou infeliz por causa do meu trabalho. Ah, eu sou infeliz por causa da minha mulher que não me compreende. Ah, se eu fosse solteiro de novo, eu ia viver a minha vida. Ah, eu sou infeliz por causa do meu isso. A gente sempre está botando desculpas para as coisas, né? A gente não é feliz por causa de alguma coisa. E eu voltei para lá desse jeito. Ih, mano, agora eu estou solteiro. Por que não venha com essa não, querido? Quem vive no mundo não tem convicção das coisas de Deus. Ele não tem nem convicção de pecado, tá entendendo? O homem natural, ele não tem convicção de pecado. E aí chegou o carnaval. Chegou o carnaval. E eu voltei sem carro. Teve um colega que me emprestou um Fusquinha, que fazia 6 meses que ele queria vender o Fusquinha, não conseguia. Ele disse: Xavier, vou te emprestar esse Fusquinha para te passar, ficar aí no final de semana. E eu fui para aquele carnaval. E eu estava afim de mulheres. Cara, que o homem perdido é assim. Mas Deus nos guarda. Eu bebi tanto que esqueci das mulheres. Eu bebi. E tinha pessoas, mas sabe, nada dava certo. Solteiro, no apartamento, procurador do INSS, a 5.000 quilômetros de casa. Fizesse alguma besteira lá, quem é que ia ter algum problema? Mas Deus falou para Paulo. Ele disse: tu és para mim um vaso escolhido. Deus não guarda a gente somente quando a gente se converte, não. Ele já sabe o que vai acontecer naquela vida. Ele guarda desde o ventre. Eu andei muito bêbado por aí, por esse Japim. Eu entrei em briga, em confusão. O Senhor sempre me guardou. Chegava de madrugada por esses becos aí. Briga lá no orvalho da noite. Um bali da raiz. E o que acontece? Carnaval, último carnaval. Quarta-feira de cinzas, eu estava sentado lá no meu apartamento, uma ressaca danada. E igual aquele filho pródigo, eu caí em mim. E eu disse: o que eu estou fazendo? Ah, o Fusquinha, nesse final de semana do carnaval, quando eu acordei de manhã, eu não me lembrava do Fusquinha. Meu Deus,
O que eu fiz? O que aconteceu? Olhei na janela do apartamento, o Fusquinha estava lá, atravessado. Aí eu disse, pô, graças a Deus, eu trouxe o Fusquinha. Quando foi no outro dia, o colega, Xavier, arranjei venda para o Fusquinha, cara. Eu disse, tira esse Fusquinha desse cara, né? Ele acaba fazendo uma besteira. E aí, quarta-feira de cinza, eu estava lá, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho 2 filhos que eu amo, eles estão em Manaus. Minha esposa está em Manaus. E eu estou aqui desse jeito. Eu não quero mais essa vida, não. Liguei a TV da Rede Vida, Rede Católica. Um padre estava pregando lá sobre Jeremias e tal. Eu disse, quer saber? Agora eu vou servir a Deus. Tomei uma decisão. E eu não gosto de crente. Eu sou católico. Eu vou procurar uma igreja católica carismática. E eu vou ser um católico carismático, que parece crente evangélico, mas não é crente evangélico, porque eu sou católico. Aí eu liguei, nesse mesmo dia, lhe juro, quarta-feira de cinza. Vocês têm os católicos carismáticos aqui em Bagé? Tem. Onde é que eles se reúnem? Sexta-feira, lá na catedral, tem uma reunião dos católicos carismáticos. Você não pode deixar que eu vou lá. Sexta-feira, sem carro, mas Bagé, friozinho, 15 graus, eu atravessei a cidade e fui lá na catedral. Cheguei lá, não tinha ninguém. E aí, o que houve? Não, teve um problema, o padre não pôde vir. Voltei para casa, liguei de novo. Olha, eu fui para aquela reunião que vocês falaram e não teve. Disse, não, aconteceu um problema com o padre, ele teve um problema de saúde, mas ele vai estar lá no sábado. Eu digo, pronto, sábado eu vou lá, porque agora eu vou servir a Deus. Atravessei a cidade de novo no sábado, cheguei lá, nada, ninguém. Domingo de manhã, o irmão Luciano bate na minha porta. Quer ver? Irmão, entra aí, irmão Luciano. Poxa, que bom. O irmão Luciano, ex-viciado em cocaína. Ele pode até estar me ouvindo, que ele é pastor da Assembleia de Deus Missioneira lá no Uruguai. Já fui lá pregar várias vezes. Querida, é o meu pai na fé, aquele que me pegou e me levou. Está entendendo? Pegou e me levou para a igreja. Eu disse, irmão Luciano, eu já tentei 2 vezes para a igreja católica aí. Me leva uma dessas tuas igrejas aí. Aí ele disse, espera aí, vamos orar. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Eu disse, que ainda tem isso, é? Ele disse, então oremos. Oramos, saímos, era 4 da tarde, quando nós saímos. Fomos lá na igreja, no Everett. Pastor Baltzar Rosa tinha sido missionário na África. E falou e contou que foi missionário na África, em Gana e São Tomé e Príncipe. Pegou malária na África. Eu fiquei já empolgado com essa história de missões, né? E ele falou. E ali, naquele dia, quando deu festa, era 6 horas. Não dá mais para ir outra, é aqui mesmo. Voltamos em casa, trocamos de roupas e voltamos lá. Naquele dia, aproximadamente dia, dá para saber, o primeiro domingo depois do carnaval de 96, de 97, aí já era 97, primeiro domingo depois do carnaval de 97, lá eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tinha um barzinho em casa, eu tinha rum, gin, uísque, mano, ali perto da fronteira, comprava os uísque tudo ali no Uruguai lá, vinho, uísque, gin, todo tipo de uísque, tudo. Cheguei no domingo, depois do culto, sozinho, peguei todas as garrafas e joguei na pia. Hoje começa uma nova vida na minha vida, novo tempo na minha vida. Dê um aplauso para o Senhor, porque Ele fez isso na minha vida. Eu estou dando esse testemunho, porque o testemunho muitas vezes fala mais do que teoria. Deus mudou a minha vida. Aí as pessoas dizem, mas Jesus, a Bíblia foi inventada, isso é tudo uma estratégia, cristianismo não existe, não, tudo é não sei o que, tudo é um engano. Uma coisa eu sei,
Eu estava perdido. Ele mudou a minha vida. Liguei para minha esposa alguns dias depois e disse, ela estava para Manaus: ei, Mary, te prepara, porque agora eu sou crente. Mas já exerci liderança. Eu fico triste quando eu vejo os pais deixando seus filhos entregue aí, seguirem o seu próprio caminho. 5 dias de convertido, mais ou menos, eu acho. Eu liguei para minha esposa e disse: olha, pega os meus filhos e vai para a igreja Hebron. Aquela igreja lá que eu conheci, o pastor, leva para a igreja Hebron, porque agora nós servimos a Deus. E a Mary, esse Xavier até é doido com esse negócio de crente. Deus mudou a minha vida aqui. E tem outros testemunhos que tem, e fica para outro dia. Mas eu quero animar você que vai para o encontro com Deus. Eu quero dizer, meu querido, tua vida nunca mais será a mesma. Existe um Deus poderoso, e Ele escolheu mesmo assim, as coisas loucas do mundo, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar as que são. Sabe para quê? Para que a gente possa dizer: não foi nada eu, foi tudo Deus.